Hoje é dia 9 de abril de 2022, sábado, 14 horas e 55 minutos, em um sábado, uma tarde fresca, nublada. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, Lendas do Oásis. Lendas do Oásis é uma produção de Malbataan. Malbataan é o heteronônimo do professor Júlio César de Melo e Souza. Professor Júlio César de Melo e Souza, a semelhança de outros indivíduos muito sensíveis, muito cultos, como Fernando Pessoa, criou vários heteronônimos. Heteronômios são pseudônimos com biografia, com história, com a personalidade. E Malbataan, que é o professor Júlio César de Melo, com 2 L's, e Souza, com Z, ele criou aos 11 anos de idade, Salomão IV, um pseudônimo, vamos dizer assim, enquanto ainda estudante, né, nas primeiras letras, curso médio, e fez uma revista, um jornal, um instrumento de comunicação entre os alunos durante o período em que estudava, fazia seus cursos. E mais tarde ele tentou escrever por várias vezes, produzir obras em editoras, utilizando o próprio nome, falando de matemática, porque ele era mestre em matemática, falando de lendas, criando meios de ser mais agradável, mais acolhido ao público. Inclusive chegou a colocar uma de suas obras sobre a mesa do editor, que pôs um peso de papel em cima, e o professor Júlio César observou que ele não tomou nenhuma providência, ele não recusou o trabalho do professor, mas também não tomou nenhuma providência, tanto que ele retornou lá, pegou o material que estava sobre o peso, sobre a mesa, né? E o editor sequer se manifestou. E ele observou que os autores estrangeiros estavam em moda na época. Ele se utilizou de um pseudônimo, parece que é Richard, qualquer coisa, e aí sim, a obra dele foi a prelo. E com isso ele falou, poxa, o caminho é esse. Mas um autor estrangeiro, americano, não, coloca uma coisa mais mística, mais chamativa tal, e ele criou o pseudônimo, que depois se tornou um heteronônimo, porque ele inclusive deu uma biografia para o Malbataan. E dentre as várias produções de Malbataan está aí Lendas do Deserto. Malbataan, mestre, escreveu contos e lendas que vêm fascinando gerações e gerações de leitores. Nas 15 histórias aqui apresentadas, em cenários diversos, escaldantes areias do deserto, gélida Ucrânia, imperial Viena, misteriosa Índia, monarcas, príncipes, sultões, aldeões, sheiks ucranianos, beduínos, dançarinas hindus, poderosos governantes, humildes escravos, vivem amores proibidos, são tentados pela vaidade, conhecem, experimentam as injustiças das punições,
também premiados por gestos de amizade, de honra, de lealdade. Suas descobertas e experiências nos ensinam que não devemos nos iludir com as aparências, mas buscar a sabedoria por meio da reflexão. De solilóquios consigo próprio e da ética. Esta obra foi divulgada, produzida pelo Programa Nacional do Livro Didático de São Paulo, edição de 2002. Malba fez uma biografia, aliás, o professor, Júlio César de Mello, com 2 L's, e Souza, com Z, nessa terceira edição, no ano de 2000, apresenta um sumário e uma biografia de Malba. Ali Yazid Ibn Salim Malba, famoso escritor árabe, descendente de uma tradicional família muçulmana, nasceu no dia 6 de maio de 1885, 10 anos mais velho que o próprio professor Júlio César, na aldeia de Musalit, nas proximidades da antiga cidade de Meca. Fez seus primeiros estudos no Cairo e mais tarde transportou-se para Constantinopla, onde concluiu oficialmente o seu curso de Ciências Sociais. Quer sentar aqui? Vem cá. Senta no colo. Não? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Fica aqui protegendo. Mas aí você não vai aparecer. Tem que ficar aqui pertinho, ó. Fica aqui, ó, pertinho. Fez seus primeiros estudos no Cairo e mais tarde transportou-se para Constantinopla, onde concluiu oficialmente o seu curso de Ciências Sociais. Datam desta época seus primeiros trabalhos literários, que foram publicados em idioma turco. Mais uma observação. Essa tradução do turco para o português, que na verdade não existiu, existe a presença de um tradutor, que também é um heteronômio, um personagem criado pelo professor Júlio César. Publicados no idioma turco em diversos jornais e revistas, a convite de seu amigo Emir Abd Também. El-Aziz Ben Ibrahim, exerceu Malba durante vários anos o cargo de Quai Makan, que seria o prefeito da cidade de El Medina, tendo desempenhado as suas funções administrativas com raríssima inteligência e habilidade. Conseguiu mais de uma vez evitar graves incidentes entre os peregrinos e as autoridades locais e procurou sempre dispensar. Você não quer pegar um banquinho? Não? Conseguiu mais de uma vez evitar graves incidentes entre os peregrinos e as autoridades locais e procurou sempre dispensar valiosa e desinteressada proteção aos estrangeiros ilustres que visitam os lugares sagrados do Islã. Pela morte de seu pai em 1912, recebeu Malba uma grande herança. Abandonou então o cargo de Quai Makan, prefeito, que exercia em El Medina, e iniciou uma longa viagem através de várias partes do mundo. Atravessou a China, o Japão, a Rússia, grande parte
parte da Europa, Índia e da Índia, observando os costumes, estudando as tradições dos diferentes povos. Entre suas obras mais notáveis, citam-se as seguintes: Roba el-Khali, Al-Samir, Sama'ullah, Maktoum, Lendas do Deserto, Mártires da Armênia e tantas outras. Malbatan foi ferido em combate em julho de 1921. Ou seja, em 1912 ele recebe a fortuna, em 1921 ele morre nas proximidades de El Riyad, quando lutava pela liberdade de uma pequenina tribo da Arábia Central. Malbatan faz uma dedicatória à amada. Escuta, ó beduína, escuta. Quando abandonastes a minha tenda, tomei do cálamo e escrevi seu nome na capa do meu alcorão. Yasra. Yasra. Todos os dias, no silêncio da prece, a saudade invade meu coração. A saudade vem e faz morada. Como o tigre dos juncais, bramindo, bramindo, bramindo. Ecoando em minha alma. Essa Aleika, a minha promessa, ó beduína, ó Yasra, promessa que não foi feita, escrita na areia incerta do deserto. E é por isso, Yasra, que verás, verás o teu nome repetido, repetido, repetido em cada página deste livro santo. Só Allah sabe a verdade. Só Allah é testemunho. Ouça. Oásis do Alibi, 7 da lua, de Ri-A, Rebia, 7 da lua de Rebia, 1904, Malbatan. Nós estamos na página 97 desta obra. 99, sob o título de Eneno Yobea. Eneno Yobea, uma lenda judaica.
Era em Iodivka, pequena aldeia da Ucrânia, quando o famoso país eslavo ainda se achava torturado pelo jugo cruel do czarismo. Naquela noite, o velho e sombrio palácio de Puritz, príncipe, nome dado ao antigo governador de uma ou mais aldeias russas. O Puritz era senhor absoluto, tinha o direito de vida e morte sobre qualquer de seus súditos. No palácio do Puritz, enchera-se de alegres convidados. Sua Alteza, o príncipe Aleiko Burov, governador de Iodivka, oferecia aos fidalgos e burgueses mais ricos da aldeia o grande banquete com o que anualmente festeja o aniversário de seu poderoso amigo e protetor, o Tsar de todas as Rússias. A vodka corria com abundância. Os orgulhosos senhores, exaltados pelas contínuas libações alcoólicas, cantavam com voz rouca as velhas melodias dos camponeses russos, enquanto as raparigas e servos dançavam o Kamarenskaya, danças populares de camponeses russos. A Kazakh Shok era efetuada por meio de sapateados. Kamarenskaya. E o Kamarashok, que era o sapateado, né? Ao som das balalaicas, que era um instrumento de corda, vibradas pelas mãos ágeis dos artistas. Artistas exímios. Em dado momento, quando a suntuosa festa parecia atingir o auge do entusiasmo, o Popê, padre ortodoxo de grande prestígio no regime czarista. O Popê, nas aldeias do interior, era a segunda autoridade depois do Puritz. Em dado momento, quando a suntuosa festa parecia atingir o auge do entusiasmo, o Popê aproximou-se do príncipe Aleiko e disse-lhe: poderosa Alteza, poderia conceder-me agora a permissão, já que por mim solicitada várias vezes, para expulsar os judeus da nossa aldeia? Os israelitas, a meu ver, constituem uma população que, se não é prejudicial, pelo menos é completamente inútil. O Puritz, com espírito perturbado pelos efeitos dos vinhos, não hesitou em atender ao criminoso desejo do Popê. E no mesmo instante, autorizou a expulsar os israelitas de Iodivka. Era necessário um pretexto. Ao Popê cabia a fácil tarefa de justificar a torpe medida de perseguição aos hebreus. No dia seguinte, a população de Iodivka foi surpreendida pelo seguinte aviso, mandado a fixar na praça pública: judeus de Iodivka. Várias
várias e graves denúncias contra os judeus chegaram ultimamente aos ouvidos da Sua Alteza, o príncipe Aleicum Roth. Encarregou-me Sua Alteza da ingrata tarefa de apurar o que há de verdade acerca de tais denúncias. Segundo se afirma, eu tenho disto provas bem seguras. Os filhos de Israel que aqui habitam não só descuram o cultivo das terras, estragando-se exclusivamente a mistérios de que oferem de todo o mundo lucros exorbitantes, como também lançam ao abandono os estudos e práticas da nobre religião mosaica, afundando no ateísmo e na mais larga ou na mais negra heresia. Sabe, Deus, que eu me sinto animado do mais puro afeto pelos meus irmãos judeus, mas esses afetos, caso os fatos sejam confirmados, ver-me-ei forçado com grande mágoa a expulsá-los de Iodivica. Para elucidar a questão, exijo que escolhais dentre vós, ó judeus, o mais hábil e instruído para ser por mim publicamente interrogado sobre o Talmud, coleção de leis, tradições, costumes compiladas pelos judeus. E se ele responder satisfatoriamente a todas as perguntas que eu lhe fizer, ficareis em paz. Porém, se o vosso emissário demonstrar ignorância de assuntos talmúdicos, sereis fulminados pelo desprezo de todos os homens de bem. Pois, em um povo que nem ao menos conhece sua lei fundamental, não tem o direito de se viver entre gente honesta, gente trabalhadora. Pope Ladislau, quem assina. Essa inesperada intimação do Pope causou o verdadeiro pânico entre os judeus de Iodivica. Era voz corrente por todos reconhecida que o Pope possuía invejável cultura filosófica, profundos conhecimentos teológicos e se notabilizara, além disso, pelos grandes estudos que fizera sobre o Talmud. O rabino, doutor israelita que explica a lei entre os judeus, Uziel, homem inteligente, culto, que pontificava no Et Adnesed, sala de estudos de Iodivica, não se sentia com coragem para discutir com o Pope, sabendo que uma resposta em falso acarretaria a expulsão inexorável de todos os seus irmãos. E se o rabi não se apresentava, quem teria coragem de enfrentar o sábio ortodoxo? Os israelitas, em face de tal calamidade, em sinal de desespero, fizeram o ação de rasgar as vestes, túnes, jejum e shoiché, funcionário religioso, matador de galinhas, circuncisor, Mulamed, professor Azan, cantor da sinagoga, Bacoira, aquele que leu a Torá, o livro sagrado. Os israelitas, em face de tal calamidade, em sinal de desespero, fizeram o cria, cobriram a cabeça de cinzas, ao passo que o rabino decretava a túnes, o jejum, e convocara o shroichet,
funcionário religioso, matador de galinhas, circuncisor. O Mulamed, professor. Abacoira, e todos os vultos de mais prestígio da comunidade israelita para... Põe esse azul atrás, Bernardo. Põe o azul, encosta o azul aí. Tá bom, Bernardo. Só pôr o negócio azul. Não, sem brutalidade. Devagarzinho. Vem cá no colinho do vovô um pouquinho. Vem cá. Aí, fica. Ó, sem fazer barulho, tá? Combinado? Põe perninha de cá. Ó. Os israelitas, em face de tal calamidade, em sinal de desespero, fizeram ocria, cobriram a cabeça de cinzas, ao passo que o rabino decretava o Tumes e convocara o Shoishest. O Mulamed, o Hassan, a Abacoira e todos os vultos de mais prestígio da comunidade israelita para discutirem e resolverem sobre a situação. Como não houvesse... Bernardinho, não pode fazer barulho. Barulho pode ser? Você pode fazer coisinha sem barulho, tá? Pode ser? Como não houvesse, porém, quem se julgasse capaz de assumir a grave responsabilidade de discutir com o Pope, dirigiram-se todos ao Et Adnesset, não sei. Como não houvesse, porém, quem se julgasse capaz de assumir a grave responsabilidade de discutir com o Pope, dirigiram-se ao Et Adnesset, acenderam as velas e, abrindo o Aron Kodesh, começaram a rezar, implorando auxílio divino, lamentando-se diante da Torá. Tá, ficou bom, tá? Você viu? Fica aqui no colinho para você ficar aqui junto com o vovô, pode ser? Ó, barulho não pode, combinado? Posso continuar? Quando já pouco faltava para expirar o prazo, subiu o Rabi para o Belemen e falou aos infelizes judeus: ainda não terminaram, ó filhos de Israel, os nossos sofrimentos. O Santo, judeus não pronunciam o nome de Deus quando se referem ao Criador, dizem o Santo. Quer experimentar mais uma vez a nossa resignação e fez cair sobre nós essa situação que é insustentável. Sinto-me perturbado e incapaz de discutir o Talmud com o Pope Ledislau. E dentre vós, quem teria coragem de enfrentar o nosso sábio e rancoroso inimigo? No grande silêncio que só era interrompido pelos débeis soluços das mulheres, fez-se uma voz: ouvir. Eu irei. Houve na sinagoga um grande e incontido movimento de agitação e surpresa, de esperanças e indignação. Quem se oferecia para discutir com o Pope? Nome dos judeus. O nome dos judeus. Aliás, quem iria discutir com o Pope em nome dos judeus, né? Era Eli, que um homem que andava desde a manhã até a noite a carregar água do rio para as casas. Eli que não passava de um tipo grosseiro, pouco inteligente, ignorante, quase analfabeto. E os que achavam perto do aguadeiro julgavam, barulho não pode ser? Não, obrigado. Os que se achavam perto do aguadeiro julgaram a princípio que se tratava menos de mistificação do que de uma pilhéria.
que tiveram ímpetos de pô-lo no mesmo instante fora do recinto sagrado. O rabino, batendo com energia na mesa do Belemem, fez serenar o tumulto e interrogou Elique. Sabes o que está dizendo, ó aguadeiro? Sim, sei, irei, e hei de confundir o povo. Mas que sabes tu do Talmud? Deixe-me em paz. Sei alguma coisa que o Pope não poderá responder. Achou o Rabi que seria prudente não pedir sobre o caso maiores esclarecimentos ao aguadeiro, e crendo que o pobre Elique era um enviado divino para a salvação dos judeus, de Iodivika, assim falou: Ó meus irmãos de Israel, já vejo no Oriente luzir a esperança da salvação. Tenhamos fé que o Santo não nos desamparará. E chamando Mulamed, disse-lhe: vai anunciar ao Pope que já escolhemos o nosso representante e que ele pode preparar-se para receber-nos. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, saudação judaica. Que a paz esteja convosco. Shalom Aleichem. Na praça principal da aldeia, sobre um grande estrado erguido especialmente para o original prélio, o Pope, acompanhado de Puritz e das mais altas autoridades de Iodivika, aguardava com maior solenidade a chegada dos israelitas. Estes não se fizeram esperar. A hora marcada, vieram à frente o rabino e o aguadeiro. Eis aqui o nosso ilustre correligionário, que veio discutir com Vossa Eminência, disse o rabino Elique ao Pope. Tomado de viva indignação, o Pope Ladislau não se conteve e gritou colérico: cães miseráveis! Só por este insulto que pretendeis enlamear o meu nome, enlamear o meu prestígio, mereceis imediata expulsão da aldeia. Como ousais trazer para discutir comigo um homem que é ao mesmo tempo idiota, estúpido, ignorante? E continuou, voltando-se para o príncipe Aleico: Vossa Alteza, a que ponto chega a audácia, o atrevimento incrível destes aventureiros? Querem que eu desça da minha posição para discutir o Talmud com um homem que mal sabe ler? Meu amigo, respondeu o príncipe, não podes recusar um representante por se tratar de um homem rude e inculto. Mais fácil será a sua tarefa. Esmaga esse ignorante, e eu decretarei a seguir a expulsão de todos os judeus. E na verdade, tornou o Pope, sou obrigado a discutir com este imbecil, exijo uma condição.
Aquele que deixar de responder a primeira pergunta será degolado imediatamente. O Puritz, fitando o rabino Uziel, perguntou-lhe: aceitas a condição? Ele que, sem hesitar, respondeu pelo rabi: aceitamos, ó príncipe. Ordenou o Puritz que um Goldavai, verdadeiro carrasco russo, se postasse de espada desembainhada por trás do aguadeiro. Diante de tal ameaça, o bom aguadeiro observou respeitoso: peço a Vossa Alteza que mande colocar outro guarda na mesma atitude de espada em punho junto ao Pope Ladislau. Fecha para mim, Bernardinho. Sem barulho, tá? Cão atrevido! Gaguejou o Pope enfurecido. Julgas então que eu vou deixar sem resposta algumas de suas perguntas? Não passas de um imbecil? E para provar que nada receio de ti, cedo-te o direito de fazer a primeira pergunta. Fez-se grande silêncio. Os judeus acompanharam com indescritível ansiedade todas as peripécias daquela desigual ou daquele desigual certame do qual dependia a sorte de todos. Bernardinho, sem barulho, por favor, Bernardinho. Pode ser? Você ajuda um pouco? Não, você está falando que sem barulho, mas você está fazendo barulho aí. Pode ser? Você pode andar, mas sem barulho. Aí você está fazendo, como fica? O que foi? Está gravando barulho seu. Como fica? Você vai ajudar? Sim. Obrigado, tá? Obrigado, você é muito bom, sabia? Elique, o aguaceiro, perguntou. Então fez-se um grande silêncio, os judeus acompanharam com indescritível ansiedade todas as peripécias daquele desigual certame que dependia a sorte de todos. Elique, o aguaceiro, perguntou altivamente ao Pope: Pope, tu que afirmas saber tudo, dize-me, o que quer dizer eneno iodea? Iodea. Essa pergunta foi seguida de uma estrepitosa gargalhada por parte do Pope. Envergonha-te, estrião, imbecil! Isso não é pergunta que se faça? Ó, cretino, eu sei. Se uma chuva de ouro caísse no meio da multidão, sem embargo de serem todos judeus, não teria causado o maior tumulto. Os israelitas expulsaram de júbilo o príncipe Aleico, interpretou o Pope com severidade. Cadê o negócio? Peraí, aqui. Cadê o negócio que você falou? Não, bem, o que você está fazendo? Deixa eu terminar. Tudo bem. Não tem foto. Não, você vai ficar aqui, senta aqui, senta. Fica pertinho. Tem a foto. Então, a foto está aqui. Ó.
Posso continuar? Fez-se um grande silêncio. Os judeus acompanharam com indescritível ansiedade todas as peripécias daquele desigual certame de que dependia a sorte de todos. Elique, o aguaceiro, perguntou altivamente, orgulhosamente ao Pope: Pope, tu que afirmas saber tudo, dize-me o que quer dizer Eneno Iodea. Essa pergunta foi seguida de uma estrepitosa gargalhada por parte do Pope. Envergonha-te, estrião imbecil! Isso não é pergunta que se faça, ó cretino. Não sei. Se uma chuva de ouro caísse no meio da multidão sem embargo de serem todos judeus, não teria causado maior tumulto. Os israelitas exultaram, ficaram jubilosos, né? O príncipe Aleico interpelou o Pope com severidade. Com que então, ó Pope, não sabes responder à pergunta de um simples aguaceiro? O Pope, lívido, transparente, branco, trêmulo, procurava defender-se. Mas não, Alteza, a pergunta feita pelo aguaceiro é tola. Repito, não sei. O Puritz gritou para o Gorgovai: não se humilha impunemente um príncipe russo. Esse Pope é imbecil, é um impostor. Degolo. Impostor? É. Cadê o SUS? Cadê o... Não foi necessário repetir a ordem. Cadê Com o um impostor? golpe certeiro. Aqui. Cadê? Cadê? Não tô vendo, não. Não, é porque o desenho está mal feito. Ó o desenho. Deixa eu ver. Aqui, ó. Pegou a espada. Ele é um impostor? É. Ele é um impostor do mal? É. Ele estava querendo judiar das pessoas e ele é que foi judiado. É. Não foi necessário repetir a ordem. Com um golpe certeiro, o gigantesco Gordovai fez a cabeça do Pope rolar pelo estrado e cair na areia da praça. O corpo do infeliz baqueou em seguida para tombar surdamente, espadanando sangue por todos os lados. Os judeus ficaram estarrecidos diante daquela cena brutal, inesperada. E o príncipe Aleico, dirigindo-se aos israelitas, disse-lhes: declaro minha palavra de nobre que de hoje em diante, enquanto Deus me der alento e força, os judeus poderão viver tranquilamente nesta aldeia. Havia, porém, uma circunstância que só os judeus conheciam, que, portanto, o Puritz e os Goi ignoravam. Eneno Goiodeia é uma expressão hebraica que significa não sei. Eneno Goiodeia, não sei. O desfecho do caso trouxe grande alegria aos israelitas, que dirigiram logo ao Et Adnesed a fim de render graças ao Criador. Em certo momento, não podendo conter a curiosidade que espicaçava o Rabi Uziel, dirigiu-se ao aguaceiro e perguntou-lhe: dize-me, meu filho, como veio a lembrança fazer ao Pope aquela luminosa pergunta?
com a maior naturalidade, respondeu o aguadeiro: tive há tempos nestas mãos um exemplar do Talmud, traduzido por um sábio rabi. Para todas as palavras dava o sábio uma significação, no que apenas para Eneno e Odeia ele declarava com a maior franqueza: não sei. Ora, se um grande rabino não sabia o que queria dizer Eneno e Odeia, de certo que o Pope também não saberia. Só então os judeus cultos compreenderam que a absoluta ignorância de Elique lhe garantia os bens e a tranquilidade, pois nem ele próprio, que formulara a pergunta, sabia que Eneno e Odeia significa não sei. Bem dizia o Rabi Akiba: o santo o tenha entre os justos. Um sábio orgulhoso, quando transviado do caminho do bem, pode ser vencido pelo mais rude e ignorante. E repetindo, bem dizia o Rabi Akiba, que o santo os tenha entre os justos, que Alá o tenha entre os justos. Um sábio orgulhoso, quando transviado do caminho do bem, pode ser vencido pelo mais rude e ignorante. Baruch Adonai, bendito seja Deus. Baruch Adonai, bendito seja Deus. Apenas um comentário. Não sei seria a resposta para o que foi perguntado. Não sei é a tradução da expressão judaica. Para quem tinha um ceifador de cabeças atrás de si, quando alguém questionado a respeito de qualquer tema, a resposta não sei seria sua decapitação, mesmo que ele soubesse o que significa, ou talvez estivesse dando a tradução para a expressão, não sei, o não sei em si já seria a resposta, já seria sentença de morte. Então aquele indivíduo ingênuo, ignorante totalmente, foi inspirado. Eu poderia contar uma experiência pessoal, veio minha memória, então imagino que seja importante. Eu fiz faculdade e na época havia lá o crédito educativo. E o crédito educativo ele tinha um processo muito injusto de seleção. Era um processo hipócrita, mentiroso. Eu realmente tinha necessidades financeiras e eu não sabia que eu teria que parar de estudar, caso eu não tivesse conseguido nesta época. Durante 3 períodos, durante 1 ano e meio, eu tentei o crédito educativo e não consegui. Até que, apiedado de mim, um rapaz que fazia parte de um grupo seleto de pessoas financeiramente bem postas, pessoas que andavam de carro chique, roupa bonita, postura, porque a postura diz muito do que vai aqui dentro. Então, enfim, pelo que eu entendi, eram pessoas que não precisavam de crédito educativo, que tinham crédito educativo. Apiedado da minha situação, um indivíduo chegou para mim, era um indivíduo da cor negra. Então, por que eu digo que é da cor negra? Porque
geralmente o negro, de uma maneira geral, tem muitos problemas a serem solucionados, geralmente são mais apiedados, né? E quando ele ia comentar comigo, o outro, que era branco, carro, sabe aquele carro chique da época, carro do ano, alugou uma esquina lá para uma casa muito grande, próximo à faculdade, e eles tinham crédito educativo. E eu, que estava para parar meus estudos, não tinha. Então o indivíduo negro chegou para mim com certa piedade e me disse: olha, o que eles escrevem aí é tudo mentira. O indivíduo que estivesse nessa situação do que está escrito aí, ele não teria condição nem de estar aqui na faculdade. Como que o indivíduo está fazendo um curso superior, pagando uma alta soma que a faculdade cobra, a faculdade particular, ele não tinha nem condição de ter o que comer. E nós estávamos à época sabe aqueles planos tipo Collor, Sarney, aquela época que as coisas mudavam 3 vezes no dia, o preço era alterado. Então o cara não tinha nem o trabalho de arrancar a etiqueta, era uma em cima da outra, tinha 4, 5 etiquetas, uma em cima da outra, na mesma semana. E eu coloquei lá o valor correto, o valor certinho. Peguei o olerite do meu pai, do meu irmão. Eu não trabalhava na época, né? Eu oficialmente fazia biquinho, mas enfim, coloquei lá uma família de 10 pessoas, coloquei o salário de 2 e se eu colocasse mais, certamente seria negado o crédito educativo. Então coloquei lá e eu consegui. Passados 2 meses, 3 meses, a faculdade já estava rolando, né? Eu fui chamado a uma entrevista na Caixa Econômica Federal. E a pessoa que me atendeu era justamente também uma negra. Então olha que interessante. Um negro me falou que era para mim colocar valores a menos. O que seria valores a menos? No meu caso, eu não coloquei os salários de toda a família. Eu coloquei o salário do meu pai e de um dos irmãos. A gente, vamos deixar bem claro, a gente tinha uma situação financeira muito difícil. Mas, então eu estou comparando esse indivíduo negro, que tem uma situação boa financeiramente, e um branco que também tinha o crédito educativo. Então, como ele falou que eu não poderia escrever tudo que estava lá, eu deixei de colocar então o salário dos outros irmãos, que também era mais uns 2. Mas é importante eu citar o plano Collor, plano Sarney, esses planos que antes disso as coisas estavam subindo muito, mas na época em que eu coloquei o crédito educativo, que foi no finalzinho do semestre, e em fevereiro, né, ou seja, no finalzinho do ano, eu estava lá com o olerite do meu pai. No começo do ano, 2 meses, 3 meses depois de ter começado as aulas, eu tinha que apresentar o olerite. O olerite que eu tinha era o olerite de fevereiro, mas como as coisas subiam várias vezes na semana, no dia às vezes, em fevereiro o salário do meu pai era muito diferente do salário dele, né, no final do ano anterior, quando eu fiz a proposta, o pedido do crédito educativo. Se eu colocasse o valor que ele estava atualizado, que seria um tanto a mais, já eu perderia o crédito educativo. É aí que eu quero chegar no fato que a gente citou aqui. A moça estava em frente a mim, uma senhora negra, só para a gente ver como é que a gente está sempre na mão de alguém, né? Um indivíduo negro vem e me dá uma dica: não coloque o salário de todo mundo, coloca menos. Só que o salário que a gente põe, se fosse verdade, ninguém teria crédito educativo, né? Mas tudo bem. A pessoa que teria condição de estar vivo, está sobrevivendo, se tivesse que anotar tudo que estava lá. E aí, em fevereiro, a moça veio me entrevistar e ela me perguntou, fez as perguntas e tal, e chegou um momento que ela me perguntou a respeito da comprovação dos valores que eu coloquei. Então eu peguei o olerite
nos meus irmãos, entreguei para ele, não entreguei o olerite do meu pai. Porque se eu pegasse o olerite do meu pai atualizado, se eu apresentasse do dia da proposta, tudo bem. Mas como os valores atualizavam, então havia uma diferença de salário. Essa diferença já haveria, ela já negaria o meu pedido. Enfim, graças ao que eu vou dizer agora, eu abaixei a cabeça e falei para ela o seguinte, que o salário que estava faltando era o salário do meu pai. E não continuei o assunto. Eu fiquei com a cabeça abaixada, ela entendeu que o meu pai tinha abandonado a casa, enfim, que alguma coisa tinha acontecido. Ela fez uma pergunta, seu pai morreu? Eu falei, não. Aí ela entendeu que meu pai tinha abandonado a casa e ela autorizou o crédito educativo. Olha que interessante. Eu abaixei a cabeça. Eu não desmenti, porque não era essa. O olerite que estava faltando atualizado era do meu pai, mas não era isso que tinha acontecido. Você entendeu? O que eu disse é isso. O que estava faltando é o olerite do meu pai. Mas ela entendeu que estava faltando o olerite, justamente porque eu não tinha como apresentar, que seria o olerite do meu pai que ele... Né? Eu fiquei pensando, eu não desmenti, eu fiquei quieto e consegui o crédito educativo. Então olha como a providência divina movimenta a gente, né? Movimenta as coisas. Depois eu retornei para a casa dos meus pais, eu estudava longe de casa, né? Cheguei lá, minha mãe falou, se você não tivesse conseguido crédito educativo, você iria parar de estudar, você não teria concluído a faculdade. Então olha como que, né, as coisas acontecem. Um indivíduo analfabeto, por desconhecimento total do Talmud, ele leu lá tal frase, não sei. Peraí, se essa pessoa tão inteligente não sabe, essa é a pergunta que eu vou fazer para o... E a palavra não sei era a resposta para a tradução da expressão em hebraico, né? Então, para quem estava ouvindo do julgador, do questionador, né? Não sei, quer dizer, não sabe, vai morrer, né? Enfim, fica aí essa experiência pessoal e essa proposta, essa informação dada pelo Júlio César de Melo Souza. Senhor Jesus, gratidão pela oportunidade desse encontro, gratidão pela grandeza